As doenças que mais mataram no mundo. Varíola foi uma das doenças que mais matou seres humanos ao longo da história, causando epidemias e pandemias em diferentes locais. Varíola é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus e conhecida por provocar pequenas lesões na pele do paciente. Ficou conhecida como peste antonina e chegou a causar a morte de cerca de 2.000 pessoas por dia em Roma. Acredita-se que 5 milhões de pessoas morreram como consequência da peste antonina. Peste bubônica é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em ratos e é transmitida ao ser humano, quando sua pele é picada pelas pulgas que estavam nesses animais contaminados. Depois que um ser humano contrai a doença, ele pode transmiti-la pelas suas secreções. Entre os europeus, a doença foi chamada de peste negra, sendo responsável pela morte de cerca de 50 milhões de pessoas entre 1347 e 1353. Outros surtos de peste bubônica aconteceram na Europa nos séculos seguintes. A capital inglesa, Londres, sofreu um deles entre 1665 e 1666, e estima-se que até 100.000 pessoas de um total de 420.000 habitantes possam ter morrido da doença. Acredita-se que a gripe espanhola tenha surgido nos Estados Unidos, em 1918, sendo responsável pela morte de, pelo menos, 50 milhões de pessoas. Gripe espanhola foi como ficou conhecida uma mutação do vírus influenza que surgiu em 1918 e causou estragos até meados de 1919. A doença tinha sintomas idênticos aos de uma gripe comum, como tosse, coriza, febre e dores de cabeça. Doença ficou conhecida por esse nome pela repercussão realizada pela imprensa espanhola a seu respeito, pois, como o país não lutava na guerra, as notícias da doença foram informadas ao mundo pelos jornalistas espanhóis. Medicina da época não sabia o que causava a doença, porque não havia tecnologia suficiente para observar o vírus. O tratamento era feito apenas como forma de amenizar os sintomas, e as infecções causadas não eram combatidas propriamente, porque não existiam antibióticos no começo do século XX. No Brasil, a doença chegou em setembro de 1918. Nos casos mais graves, resultava em complicações e afetou todas as regiões do país. Os dois locais mais afetados foram São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país, no começo do século. Ao todo, a gripe espanhola causou a morte oficial de 35.000 brasileiros. Ao todo, a gripe foi responsável pela morte de, pelo menos, 50 milhões de pessoas no mundo. Década de 1980 ficou marcada pelo início do que hoje é considerado uma pandemia. Os casos de AIDS multiplicaram-se pelos Estados Unidos e pelo mundo, fazendo com que 75 milhões de pessoas tenham sido infectadas com essa doença até 2018. Desse total, cerca de 32 milhões faleceram, 8, aqui no Brasil. A AIDS é uma doença transmitida por meio dos fluidos do corpo, tais como sangue e sêmen. Assim, ela pode ser transmitida por meio do compartilhamento de seringas, da transfusão de sangue, da relação sexual sem proteção e de mães grávidas portadoras do vírus de imunodeficiência humana, que podem passar a doença para os seus filhos. Doença causada pelo vírus Ebola foi identificada, pela primeira vez, no Sudão e na República Democrática do Congo, dois países localizados no continente africano. Os cientistas falam que o portador do vírus Ebola pode ser um morcego que o transmite para outros animais. Caso mais grave aconteceu entre 2013 e 2016, na região da África Ocidental, atuando, principalmente, na Libéria, em Serra Leoa e no Guiné. Nesse surto epidêmico, estima-se que quase 29.000 pessoas foram infectadas, das quais mais de 11.000 faleceram. Ebola é considerada uma doença grave e causa sintomas como febre alta, dores no corpo, vômito e sangramento. Não existe tratamento e cura para ela, e é uma doença com alto índice de mortalidade. Os médicos também falam de graves sequelas que ela deixa naqueles que se recuperam. Entre essas sequelas estão dores nas articulações e até problemas de visão e audição. Essas foram algumas das doenças que mais mataram no passado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.